Olá, estamos no mais um programa Nossa Terra. Esse programa que visa contar um pouco da história da nossa cidade de Santa Isabel. E para isso, eu conto com a ajuda do nosso querido Adelson Jesus, que é historiador, pesquisador da história de Santa Isabel. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Adelson. E hoje o nosso tema é contar um pouco dessa história, dessa transição de povoado à freguesia. Como foi essa história, Adelson? Primeiramente, quero agradecer por estar aqui contigo, para poder recontar um pouco toda essa história, toda essa transição, esse caminho natural que a cidade teve desde as suas origens. Né? Adelson, no nosso último programa, a gente terminou na história onde tinha a capelinha da imagem de Santa Isabel. Então, em volta dessa capelinha já começou um povoado, é isso? Isso. Em torno dessa capela, como a gente já havia descrito anteriormente, realmente esse núcleo urbano já existia, né? Em funcionamento, as pessoas se instalando e tudo. Na verdade, quando esse povoado passa a ser uma freguesia, né, com determinação da província de São Paulo e outras coisas, isso começa a dar uma importância à localidade, porque ela passa a ter, né, uma visibilidade maior perante as autoridades, né? E por ter esse núcleo de pessoas aqui, um povoamento, um círculo urbano que produzia, que se comunicava e tudo. E uma coisa interessante é que toda essa parte social de época estava em torno mesmo, realmente, de todo o aspecto religioso que cada um trazia em si, pela sua devoção e etc. Que era uma coisa até brasileira, né? O Brasil estava nesse momento, né? Todo voltado à sua economia e política ao lado religioso, não é? Sim, porque não havia divisão, digamos assim, entre igreja e Estado, tá? Tanto que a gente herdou isso de Portugal, né? Como não só na América portuguesa, mas na América espanhola também é a mesma coisa, né? Era comum isso, né? Não havia separação Estado-Igreja. E o que é uma freguesia, Adelson? A freguesia nada mais é do que um reconhecimento de que dentro de um núcleo urbano, populacional, né, estruturado já economicamente, socialmente, que possa ser elevado e dado esse nome de freguesia, que nada mais é do que o sinônimo para paróquia. Olha. Tá? Daí, a freguesia de Santa Isabel é considerada, né, por sua estrutura urbana e social, reconhecida como paróquia, né? Tendo já o seu primeiro pároco, certo? E como que foi essa escolha? Como se deu? Então, eles viram que tinha essa potencialidade para ser uma freguesia, então é um decreto do imperador, como que foi? Foi a partir de um decreto, né, da província de São Paulo, junto com o governador de São Paulo na época, mas quem assinava sobre o aspecto da freguesia, na verdade, era o arcebispo de São Paulo na época, que junto com o administrador político, né, governador da província, faziam esses tipos de documentos. Mas quem assinava nessa parte, por exemplo, de elevação à freguesia, foi o arcebispo na época de São Paulo, né, já nomeando, né, nesse sentido, um pároco para cá, né. Esse pároco ele tinha a função de levar à frente, né, todo esse reconhecimento que, de certa forma, o Estado colonial estava dando a esse núcleo urbano aqui, como estava dando em várias localidades, né? Então ele era o eixo de enquadramento, de entrosamento da população local e daqueles que vinham para cá, passavam por pouso ou não, esse tipo de coisa. Então, esse pároco nomeado, ele servia como a autoridade máxima desse local, então? Como uma autoridade. E é Padre José Veloso do Carmo, né? Isso, Padre José Veloso do Carmo. Que foi o nosso primeiro. Infelizmente, nós não temos nome de todos os outros párocos que passaram. Alguns temos ainda, né? Mas não são todos que ficaram registrados, né? E será que ele nasceu e morreu, viveu aqui todo o tempo? Olha, pelo que se tem dados do primeiro pároco, ele veio de São Paulo, tá, para cá, e ele passou a vida dele aqui. Quando foi substituído, ele volta a São Paulo. Eu acredito, porque não há uma biografia específica dele, que ele deve ter terminado os dias, morrido em São Paulo, sendo enterrado em São Paulo mesmo. Ótimo.
E Adelso, e a sede dessa paróquia? Aonde era? Então, a sede da paróquia, provisoriamente, acabou sendo a Igreja do Rosário. Porque até então, a capelinha que estava em Santa Isabel era uma coisa muito assim, pequena, sem talvez nenhum aconchego, como era a Igreja do Rosário, já estruturada nas suas devidas formas. Então, a sede ficou sendo o que a gente conhece hoje, né, da paróquia como Igreja do Rosário, para posteriormente, né, ter uma igreja maior, uma capela maior, já com a Santa Isabel, já com todo esse tipo de estrutura. Com o pároco vindo, ele que inicia a construção, então, da Igreja Matriz. Ele começa a fazer os primeiros pedidos já para a Arquidiocese de São Paulo, sobre essa questão da importância que essa devoção em torno de Santa Isabel já existia, né? E já era como dizer assim, um timbre de laço que unia as pessoas daqui no local. Interessante. E importante também lembrar, Adelso, da importância da Igreja do Rosário, né? Ela data de 1723, né? Ela sendo uma das mais antigas, né, da região do Alto Tietê. E ela foi construída por mãos escravas. Conta um pouco para a gente da Igreja do Rosário. Ela foi construída em estilo barroco, né? É lógico que depois sofreu muitas reformas, mas sempre mantendo principalmente o altar da mesma forma, em estilo barroco, né? E foi construída assim por mão escrava, com certeza, tanto que os fundamentos ali dela são pedra pura, né? Aquilo lá para cair mesmo só se for um terremoto, porque foi para a época muito bem construída, sabe? Eu costumo dizer que antigamente eu acho que construíam melhores do que hoje em dia. Verdade. Verdade. E aquele tipo, né, que a gente conversamos e citamos que ela, antes, né, disso aqui ser uma freguesia, era um símbolo de parada, ponto de caminho para os tropeiros, como a gente havia já comentado e citado anteriormente. E bem interessante também lembrar que os próprios escravos que construíram a igreja, eles foram proibidos de entrar na igreja, né? Sim, exatamente. Havia. Não é questão que eram proibidos. Não entrava, Eles poderiam ficar à porta, né? Mas eles não tinham como, vamos dizer assim, num termo assim, da população branca, né? Essa exclusividade de poder sentar junto, partilhar junto, porque infelizmente a gente tem que tocar nesse aspecto, porque o escravo não era visto, sim, não como cidadão, né? Como pessoa, mas não como cidadão. Ele não tinha os direitos que um cidadão tinha, né? Tanto é que, em virtude disso, né, infelizmente, depois foi construída 2 igrejas aqui, a chamada de Santo Antônio, que também já esses escravos poderiam frequentar, só que essa igreja foi demolida. Ela ficava ali, hoje é onde podemos dizer que é o supermercado português, ali é onde é o mais, aqueles ladinhos ali, sabe? E também depois vem a construção, né, daquela capela dos 13 de maio, que os escravos mesmos já eram uma frequência maior da população escrava. E a igreja de São Benedito, que é um santo negro, né? Sim. É verdade. Porque o pároco da época, ele sabia que apesar de o escravo não ser considerado como cidadão, ele tinha já uma vez aderido à fé católica, né? Deixando assim claro, tinha também que ter um respaldo, tinha que ter uma atenção, tudo. A igreja, apesar da igreja ter comunado, estado junto nessa questão da escravatura, seja aqui ou seja em muitos outros lugares da América que houve, ela via nisso, sabe? Só que ela também, sozinha, ela não poderia fazer frente ao Estado, justamente pelo fator econômico que isso gerava, não só no local aqui, mas como em todas as outras partes da colônia portuguesa e das colônias espanholas. E a Capela São Benedito, até hoje, ela não é reconhecida pela Cúria, né, como uma capela, igreja mesmo? Então, sempre foi reconhecida sim. O problema é que ela está em um terreno particular. Então, na verdade, é um reconhecimento do terreno. Então, a questão é essa. Assim. Tanto que por causa desse tipo de conflito que houve, por causa de estar em terreno particular e com a própria família, a própria Mitra, depois, posteriormente, eu acho que deve ser uns 25 anos atrás ou mais,
resolveu construir a outra Capela São Benedito, que fica ali naquela, do lado da Marginal, que nós conhecemos. Tem a festa tradicional também de 13 de maio, né? Que acaba sendo feito ali, né? E infelizmente a festa tradicional dos 13 de maio, em honra a São Benedito mesmo, né? Acaba sendo deixada de lado na capelinha mais antiga por causa disso. Não que seja impedida a visitação, mas acaba não tendo aquele mesmo gosto das antigas festas de São Benedito do bairro 13 de maio. Verdade. E por falar nessas tradições, né, na verdade a gente então entende que com a freguesia, com a Igreja do Rosário sendo a sede, a vida social desse povoado começa a se formar então em torno dessa igreja, das datas, né, das festas. Das datas, das festas religiosas, que eram as festas da padroeira, no caso, já escolhida aqui Santa Isabel, sim, né? E também outras festas importantes que existiam, a própria festa de Nossa Senhora do Rosário São Benedito, sim, também eram festas importantes, mesmo deixando claro para a população branca da época. Porque São Benedito, ele aparece de uma forma escura em suas imagens, como se fosse um negro, mas na verdade São Benedito ele não era negro, ele era assim, muçulmano, ele era mouro. Mouro. Né? Então, uma pele mais escura, porque ele é do norte da África, sabe? Aquele tipo, né? Então, mas a própria população negra foi se identificando com a cor da pele dele, né? Nesse sentido. Porque os mouros, eles têm uma tonalidade mais escura de pele. A representatividade, né? Sim, então eles começam a ver aquela representatividade, criam essa devoção a São Benedito e a Nossa Senhora, já fazendo um sincretismo com a própria religião afro, que eles também acreditavam. Verdade. Né? Nossa Senhora, que tem a sua representação na religião afro, como São Benedito tem, como outros santos da Igreja Católica, tem a sua representação nas igrejas, nas religiões afro. Sim, sim. É muito interessante isso, né? E perceber também que em volta então dessas relações da igreja, os clãs das famílias se conheciam, se interrelacionavam, né? Sim. E assim ia se formando mesmo uma cidade, uma sociedade vila, local, sociedade. Né, estruturada. Aqueles, é lógico, mais abastados, que eram donos de terra, que arrendavam terra para pequenos produtores, né? Como você disse, começou a aparecer um clã familiar de várias famílias. Entre esses clãs, casamentos acertados, etc. Isso. Aquele tipo de coisa que sempre ocorria na época, porque principalmente os mais abastados, é lógico que eles queriam um bom casamento para os seus filhos ou filhas. Então procurava-se a família também que fosse abastada, que pudesse ter recursos. Então sempre está um pouco girando em torno dessa questão econômica, posição social, etc. Uma coisa que não acontecia já com a população não abastada, que viviam a sua vida normal, independente de acertos de casamento, de coisa. Eu acho que viviam uma vida mais cotidiana como o cidadão de hoje, sabe? Se tinha que casar, se casavam, porque se conheciam, gostavam, etc. e tal, né? Mas era uma sociedade particularmente com especificidades, né? E tudo, mas organizada, né? Tanto entre livres como escravos, aqueles que não eram livres, né? Que era a população negra. Interessantíssimo, gente, saber que essa rede de acontecimentos é a nossa formação mesmo, né? Sim. É muito importante, é a nossa terra, não é verdade? Verdade. Bom, Adelson, então por hoje é só isso o nosso programa, tá? A gente vai passar para o próximo. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção e seu conhecimento para a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço por poder partilhar o pouco que eu tenho conhecimento, um pouco do que eu pesquisei, do que temos dessa terra tão gostosa que é Santa Isabel e que muitas pessoas ignoram. Não conhecem, né? É verdade. Às vezes aquela preocupação só da parte turística, com as belezas. É lógico que tem que se preocupar com isso, mas eu acredito que saber raízes, saber de onde nós viemos, sabe? Cultuar os nossos ancestrais, ver a história dos nossos ancestrais, nos dá uma identificação, né, própria a nós, os abelenses. A importância da nossa terra. Até a próxima.